até o 4. Pode ser na versão RA mesmo. Amém? Senhor Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia aí, quiser ler, puder ler na sua Bíblia, amém? Amém? Senão você pode olhar as grandes letras na tela, amém? Amém. Vamos ler juntos? Amém? No princípio, Ele estava, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida era a luz dos homens. Aleluia. Amém. A vida estava nele. Amém. A vida estava nele. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, meus amados irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos começando, né? Nós vamos começar na verdade de maneira oficial, a desfrutar do nosso novo alimento diário, né, da nova série do alimento diário. Essa série do alimento diário nós vamos começar a ler na segunda-feira, tá? Então segunda-feira nós já começamos a leitura do alimento diário, e depois da reunião os irmãos já podem pegar no serviço de literatura, amém? Então tá lá o irmão Emerson, o irmão Wagner, podem ajudar a gente, né? E apesar de nós vamos começar a ler na segunda-feira, nós já temos compartilhado várias semanas dentro do encargo de João, amém? Mas como nós vamos começar a leitura nessa segunda-feira, então vou dar uma palavra de introdução ao Evangelho de João, já dentro do alimento diário, amém? E o tema dessa série, né, do Evangelho de João é palavra, tá ali ó, palavra, vida e edificação. Então vamos falar essas três palavrinhas? Palavra, vida e edificação. Palavra, vida e edificação. Existe uma novidade, né? Agora, quando vocês receberem o seu alimento diário, já não será os 2 volumes, né, de alimento diário de 4 semanas, senão que junto com o seu alimento diário virá um livro, né? E justo o primeiro livro já para essa série é um livro para adolescentes. Né? E esse livro de adolescentes é palavra especial para adolescentes: cura-me, Senhor, e serei curado. Amém? Então são mensagens de uma conferência de adolescentes. Eu falo que os adultos podem ler também, tá? Que vocês vão ser curados também. Então todos os adultos já podem ler, podem desfrutar. Mas é uma palavra também especial para eles, é muito atual, e aí vocês podem, se vocês não, depois que vocês lerem, vocês podem compartilhar com alguém, com outro adolescente, amém? Senhor Jesus. Bom, então o Evangelho de João começa aqui. Nós vamos ver essas 3 palavrinhas: palavra, vida e edificação. Então essas 3 palavrinhas, elas mostram o Evangelho de João, elas mostram o propósito de Deus e a maneira de Deus alcançar isso. No final, o que Deus deseja é a edificação, amém? O que Deus vai alcançar é a edificação. A conclusão de todas as coisas é a edificação da igreja, é a Nova Jerusalém, amém? Essa é a conclusão de toda da Bíblia em Apocalipse. Essa é a conclusão do propósito de Deus, é a igreja edificada, representada pela Nova Jerusalém. Então João vai nos levar do princípio ao fim. Amém? Do princípio ao fim. E como que começam todas as coisas? João 1:1, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a palavra, ela vai
gerar para nós vida, por isso esse é o tema da nossa comunhão hoje. Só que o título ia ficar muito comprido, né? Tá certo que a palavra gera vida, tá? E a vida produz a edificação. Então, para o título não ficar tão comprido e para vocês absorverem o encargo dessa noite, é ganho vida pela palavra. Essa vida não é a vida humana, mas é a vida divina, que no grego é zoe, né? Zoé, então é a vida divina. Como que eu posso fazer para ganhar a vida de Deus? É pela palavra. Ganho vida pela palavra. E essa vida que eu ganho pela palavra me transforma. E quando essa vida que eu ganho pela palavra me transforma, qual é o resultado de eu ser transformado? Eu estarei sendo edificado. Amém? Existe uma edificação individual, mas essa minha edificação individual faz com que eu esteja edificado junto com todos os irmãos. Amém? Bom, então começando lá em João, capítulo 1, versículo 1, disse: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse princípio aqui é um princípio que vai lá na eternidade. É o princípio do tempo, né? Quer dizer, é o princípio antes do tempo, é o princípio na eternidade passada. É um princípio que não tem princípio, que sempre existiu, né? É uma coisa meio, né, meio louca para a nossa mente, né? Mas esse princípio é o princípio de todas as coisas, amém? Então, o mundo, ele foi fundado, tá certo? Mas antes da fundação do mundo, Deus já existia. E Ele já fez várias coisas antes da fundação do mundo. Então, esse princípio, se você tem a sua Bíblia aí, né? Todo mundo tem? Quem tem a sua Bíblia, né? Então, a sua Bíblia, o Evangelho de João, ele é o 4º livro do Novo Testamento, tá? Mas o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. E Gênesis também começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que esse princípio de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio é depois do princípio. É depois desse princípio, né? Porque esse princípio é antes do princípio de Gênesis. Amém? Deu para entender? Eu estou me fazendo claro? Estou conseguindo me expressar, gente? Amém? Vamos lá. Salmo 92, se puder projetar, né? Salmo 92. Salmo 92. Que tal vocês lerem para mim? Amém? Antes... Amém! Aleluia! Vamos ler de novo, irmãos, assim, declarando para Deus, assim, você está falando com Deus agora, amém? Aleluia! Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Irmãos, Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem fim. Antes do começo, Ele já é Deus. Ele já existia. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, antes que a terra existisse, antes que você nascesse, antes que a sua avó nascesse, antes que seu tataravô, né, hoje tem aqueles testes genéticos que faz, né, para saber de onde você veio. Aí eu sou meio asiático, eu sou meio africano, eu sou meio não sei das quantas, né? Tem uma porcentagem que agora tiram, né? E faz esse teste genético. Mas, irmãos, antes de tudo, né? Antes até mesmo que existisse terra, Deus, Ele já existia. Ele já era Deus, de eternidade a eternidade. E sabe que coisa? Vamos lá, João 17, 5. Né? Esses versículos que eu estou lendo para vocês, tá? Vocês vão
nós vamos desfrutar disso no alimento diário, tá? É na página 36, tá? Lá na página 36 estão esses versículos aqui. Hoje eu estou fazendo uma coletânea de várias passagens do alimento diário. Vocês vão desfrutar demais, amém? Então vamos lá, João 17:5. O que Jesus orou para o Pai? Vamos lá? E agora... Amém! Então, antes que houvesse mundo, o Filho já estava junto com o Pai. E aqui ele ora então para que o Pai o glorificasse. Mas tem uma coisa também relacionada a nós, Efésios 1:4. Efésios 1:4. Amém? Vamos lá. Assim... Amém! Então, não só o Pai, não só o Filho já existiam antes da fundação do mundo, mas até mesmo você e eu já existíamos antes da fundação do mundo. Ué, porque como que ele pode falar aqui, ó, ele me escolheu antes da fundação do mundo? Ué, se ele me escolheu antes da fundação do mundo, é porque eu já existia. Onde que eu existia? Eu existia no coração dele. Eu já estava no coração de Deus. Ele já me viu lá. Ele falou assim: gostei desse cara aí. Gostei dessa menina. Mas o que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para que ele me escolhesse? Nada. Ele simplesmente, pelo seu bom prazer, nos escolheu. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, a escolha de Deus antes da fundação do mundo, isso é algo maravilhoso. Amém? Mas continuando, voltando para João 1:1, disse que lá nesse princípio que é antes de todas as coisas, lá na eternidade, disse que era João 1:1, disse que era o Verbo. Essa palavra verbo no grego é logos, tá? Essa palavra logos, ela é traduzida na Bíblia sempre como palavra, porque na verdade logos é palavra. Tem duas palavras gregas para palavra, né? Uma é logos, tá certo? E outra é rema. Então são duas palavrinhas. E nesse caso aqui disse que era logos, né? Que era o verbo, tá? Algumas traduções da Bíblia, elas traduzem essa palavra verbo como palavra, tá? E o correto é traduzir como palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí você fala assim: irmão, mas por que os tradutores então traduziram, né, como verbo? Tá? É simples, né? Simples assim, que em português, palavra é um substantivo feminino. E a palavra é Jesus. Nós vamos ver aqui, né? Ó. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, logos, né? Tá certo? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você vê? Tá tudo no masculino, porque se refere a Jesus. E no versículo 14 fala: e o verbo se fez carne, que é Jesus, que ele se fez carne. Então, não ficava bem você usar um substantivo feminino, né, para Jesus, que é um masculino, né? Então, por isso, esses tradutores escolheram a palavra verbo, né, como um sinônimo de palavra. Mas a tradução mais exata é palavra. E nós vamos usar hoje aqui o termo palavra, que é o termo original no grego. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Então, não só a palavra ela estava com Deus, mas a palavra é Deus. A palavra é o próprio Deus. Amém? E ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do quê? Versículo 3. Da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Amém? E a vida estava onde? Nele, na palavra. A vida estava na palavra e a palavra era a luz dos homens. Então, assim, isso é muito claro, irmãos, muito claro, né? Que Deus, Ele é a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas pela palavra, pelo poder da sua palavra. Quando Deus fala, as coisas acontecem, as coisas surgem do nada, porque a palavra de Deus é poderosa. Ele disse: haja luz, houve luz. Haja terra, tudo que Deus fala, Ele tem o poder de criar, não só de transformar, mas de criar. Então, e essa palavra, tá certo? Ela, no versículo 14, disse que se fez carne. Estão me acompanhando? A vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Então, é a palavra, a vida está nela. E no versículo 14 diz que a palavra se faz carne. Então, quando a palavra se fez carne, quem é? É Jesus. Amém? E esse Jesus, que é a palavra que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando a gente pensa em palavra, né, nós seres humanos nos comunicamos principalmente por palavras, né? Então, palavra é a nossa maneira de se comunicar. Então, eu penso, a palavra, ele era a palavra, é um meio de comunicação, né? Por um lado, sim, a palavra é um meio de comunicação. Por outro lado, a palavra é mais que um meio de comunicação. A palavra é Deus. Amém? A palavra é vida. A vida estava nela, né? Esse nele, que é o verbo. A vida estava nela, na palavra. Irmãos, isso é uma coisa grandiosa, maravilhosa, e que o Senhor precisa abrir os nossos olhos, para nós vermos que a palavra é mais que palavras. Palavra aqui é mais do que um meio de comunicar ideias, de comunicar pensamentos, tá? A palavra, ela tem nela a vida. Amém? E a palavra, ela é a maneira, ela é o veículo pelo qual Deus transmite a sua vida. Amém? Como Deus, Ele vai transmitir? Como Deus vai transmitir a si mesmo? Como Deus, Ele vai, um termo que a gente usa, né? Tem alguns irmãos novos, uns termos diferentes, né? Dispensar, né? Que dispensar, né? Quer dizer, ministrar, né? Ali, infundir. Como Deus, Ele vai infundir vida em nós? Através da palavra. Então, a palavra, olha lá, a palavra, vida e edificação. O que a palavra faz? A palavra transmite vida para o homem. Amém? Então, acho que aqui, página 67 do Alimento Diário. Não, deixa eu ver aqui. 25. Ok, página 25 do Alimento Diário diz assim, ó:
A palavra visa transmitir vida. Eu sei que vocês não têm ainda, mas acabando a reunião vocês pegam, tá? Amém? A palavra visa transmitir vida. E a vida visa edificação. Amém? Ó, a palavra, ela tem que... Qual o objetivo da palavra? Transmitir vida. E a vida, ela visa quê? Visa a edificação. A edificação ocorre quando a igreja, por meio do Espírito, é levada ao céu. Nós vamos ver isso, amém? Hoje a igreja vive no céu, amém? Que bênção, ó Senhor Jesus! Então assim, a palavra, ela vai transmitir vida, e a vida, ela tem um objetivo que é produzir a edificação. Vamos falar um pouquinho agora sobre vida. Estou passando uma visão geral, tá bom? João, capítulo 2, nós vimos algumas semanas atrás, que Jesus faz um milagre. Na verdade é o primeiro milagre, que é transformar água em vinho, que simboliza transformar morte em vida. O Evangelho de João é vida, 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 vida. João, ele não veio para, o Evangelho de João não é para contar história, né? Porque os outros evangelhos contam, né? Jesus nasceu, tal, fez isso, o pai dele era esse. Então é claro, o Evangelho de João também tem várias histórias, né, da vida de Jesus. Mas desde esse início, irmão, isso é um começo muito louco. É um começo muito louco, né? É um começo lá na eternidade, né? É verdade? João, ele vem para mostrar que Jesus não é só um homem, não é só um homem que morreu na cruz. Não, Jesus, ele é Deus. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Então Jesus, ele tem divindade, ele tem humanidade. Então esse Jesus, ele veio, João vai mostrar que ele quer dar vida. Então você vai ver vida, vida, vida no Evangelho de João o tempo todo, né? Por exemplo, quando lá para Nicodemo, ele fala que o Nicodemo tinha que nascer de novo. Nesse mesmo capítulo 3, ele fala que aquele que crer nele tem a vida eterna. Para a mulher samaritana, ele disse que se ela bebesse daquela água, ela ia ter sede de novo. Mas se ela bebesse da água que ele ia dar, que era água viva, ia ter, não só ela ia beber, mas ia ter dentro dela uma fonte, nós cantamos hoje, a jorrar para quê? Para a vida eterna. Então João é vida, 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 vida. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, ele quer nos encher de vida. Amém? Repete, fala para quem está do seu lado, ó. Deus quer me encher de vida. Irmãos, Deus, ele não quer, Deus não deseja te encher de morte. Ele quer te encher de vida. Que vida? A vida divina, a vida incriada, a vida eterna. É essa vida. Porque quando a gente pensa em vida eterna, eu penso assim, viver para sempre, né? Vou viver eternamente. Mas aqui, essa vida eterna não é só no tempo, mas aqui fala da natureza da vida. Ela é uma vida eterna, quer dizer, uma vida indestrutível. A minha vida humana é fraca. A minha vida humana é frágil, temporal, mortal. A sua vida humana é pobre.
Sua vida biológica, então, nem se fala. A sua vida humana, igual que a minha, né? Olha, ó, já não tem mais nada, né? Tá certo? Aí vai passando o tempo, começa a aparecer todos os probleminhas, né? Tá certo? Às vezes eu brinco assim, quando eu era criança, bem pobre, eu comia muito pouco pudim. Porque raramente a mãe da gente podia fazer um pudim, né? Leite condensado era caro, né? E quando fazia na família lá, numerosa, né? Aquele pedacinho, ele guardava na geladeira e tal, né? Eu falei, não, quando eu crescer, vou trabalhar, eu vou, né? Vou fazer um pudim só para mim, né? Eu fiz um pouco isso, mas agora a gente tem dinheiro para comprar o leite condensado primeiro, porque não é tão caro, né? Mas, tá certo? A gente vive melhor. Só que agora não pode mais, porque senão a glicose vai lá em cima, né? Então, assim, a nossa vida humana é uma vida frágil, né? Ela começa um processo de decadência, e aí, né, começa com dores, né? A idade do côndor, né? Então, às vezes eu vou fazer com dor, né? Com dor. Então, a gente deve fazer com exercício, vai crack, crack, né? Então, é a crocância, né? Ali as articulações já não estão tão lubrificadas, né? Então, assim, a nossa vida humana, ela é frágil, mortal, né? Nossa vida passa como uma folha, né? Cai, murcha. Essa é a nossa história humana. O exemplo que o nosso irmão Paulinho dá, a vida é como um rojão, né? Ela se solta o rojão, ele, né, até certa idade, aí daqui a pouco, né, e vai acabando, né? A vida humana é assim mesmo, né? Agora, não só a vida humana é frágil, mas a nossa vida emocional, né? O nosso psicológico, ele é frágil. Nós nos entristecemos com muita facilidade, né? A gente fica ansioso, né? Hoje a gente tem tudo quanto é síndrome, né? A gente entra em pânico, em parafuso. As coisas que vão acontecendo com a gente nos machucam, nos doem, e aí a gente fica traumatizado com certas coisas, né? E aí você vê alguma situação, você já, né? Já volta todo um sentimento negativo. Então a nossa vida humana, né, também desse lado emocional, psicológico, ele é muito fraco. E na verdade hoje, mais fraco do que nunca, né? A vida física nossa, nós estamos vivendo até mais do que antes, mas o nosso emocional está detonado. Então as coisas que vão acontecendo com a gente, né, as decepções que a gente vai tendo, tudo isso nos leva a uma tristeza. A nossa vida emocional é frágil. O que você e eu precisamos? Vamos continuar nessa nossa, né, decadência emocional, né? Nesse rojão que só desce para baixo também emocional, ou nessa montanha russa, né? Sabe, tem hora que você está e de repente você está lá embaixo, né? É assim, a nossa vida emocional é assim. E aí, irmãos? E aí? Vamos ficar assim? Nós vamos ficar igual nós vimos lá em João capítulo 4, né? 5, né? Que nós vimos também algumas semanas atrás, lá do coxo, né? Paralítico lá, né? Tá certo? Tá lá 38 anos, né? Lá. E aí, você quer ser curado? Ninguém me ajuda, ninguém me carrega, não tem parente, sozinho, estou aqui. Será que realmente ele não tinha jeito para ele mesmo? Na verdade, ele se acomodou com aquela situação. Ele se acostumou. Sabe, é incrível como a gente se acostuma com o nosso estado, que não é nada bom, mas a gente acaba, é assim mesmo, é a vida, e a gente fica lá, né? E vai se acostumando, a gente entra
né, zona de, como dizer, zona de conforto, né? Entra uma zona de conformismo, zona de conforto, tal. Eu viajo por muitos lugares, aí você vê algumas pessoas naquela situação, fala, puxa, podia estar um pouco melhor, mas as pessoas já estão acostumadas àquele tipo de vida. Então, nós somos assim. E aí, talvez ele podia inventar um jeito, né? Era um tanque, talvez ele subisse, depois descesse rolando, né? Eu teria conversado com o irmão de coisa, ele falou, ele podia armar alguma estratégia assim, né? Que saísse rolando e atropelando, não sei, alguma coisa, mas não, ele já estava lá, né? Não tem mais jeito. Olha só que interessante o que Jesus fala para ele. Fala, ó, levanta-te, toma o teu leito e anda. Já viu Jesus falando isso para você? Para de chorar, sai da cama, fala, levanta. E é muito significativo Jesus falar para o paralítico, levanta. Eu falo assim, peraí, você não está vendo minha condição, não? Não, levanta. Na verdade, isso aqui é uma aplicação espiritual para nós, irmãos. Levanta, amém? Fala aí. Levanta, amém? Amém! Levanta. E olha só, pega o seu leito. Por Jesus ter dado essa indicação, criou um grande problema, né? Depois, mas olha, ele falou, pega o seu leito, quer dizer, no que você está acomodado ali, carrega. Em vez de aquele negócio te carregar, você vai carregar aquilo. Levanta, inverte a situação, né? E anda. Levanta e anda. Gente, esse cara estava tão acostumado com a religião, porque ali é um lugar religioso, certo? Aquele tanque ali em Jerusalém é num lugar religioso. E o anjo vinha. Então, o anjo está ligado à religião, certo? Então, a gente se acomoda tanto com a nossa religiosidade, a nossa zona de conforto. E aí, o que aconteceu depois que ele foi curado? Se eu fosse ele, saía andando para nunca mais voltar. Gente, agora eu estou andando, eu não preciso mais ficar naquele buraco ali, entendeu? Agora eu vou andar, vou conhecer a terra de Canaã, vou conhecer a boa terra, ver as oliveiras, tal. O que ele fez? Voltou para aquele lugar. E aí que os religiosos vão dizer, você está andando aí? Bom, primeiro, você está andando, ele falou, você tem um cara que me falou que, né, é para mim pegar e andar. Ele falou, não pode fazer isso porque é dia de sábado, né, a religião. Bom, aí, tudo bem, ele foi embora. Dali ele voltou para aquele lugar. Sabe por quê? Porque já estava acostumado. Voltou para aquele lugar. E aí ele viu Jesus de novo. Aí falou para os religiosos, viu, foi aquele cara lá que falou para mim sair andando. E aí foram brigar com Jesus. Mas você viu qual é o ponto? Ele voltou para aquele lugar. Ele gostou daquele lugar. Era muito ruim. Não sei se ficar no meio de todos os doentes ali. Porque eram os doentes que ficavam em volta do tanque para ser curado. Ele voltou para ficar com os doentes. Acostumado. Irmãos, o Senhor, Ele quer que a gente se levante. Ele quer que nós ganhemos vida. Amém? Ok. E essa vida, ela vai gerar quê? Vai produzir quê? Edificação. Então, só para nós pegarmos aqui duas palavrinhas, ok? João 1,51. João 1,51 tem o sonho de Jacó, e ele tem, e acrescentou em verdade, vamos ler juntos, amém? Em verdade,
Amém. E a gente sabe que essa passagem, não vou explicar tudo hoje, se refere à edificação. Amém? Bem, no capítulo 2, a partir do versículo 13, né, Jesus, ele já fala da edificação do templo, tá? Então, a partir do versículo 13, fala que estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Lá eles estavam vendendo todo um comércio de animais ali, né? Versículo 17, então, versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então aqui mostra que Jesus, ele estava preocupado com a sua casa, com a edificação da sua casa. Então, o que a vida vai gerar? A vida vai gerar a casa de Deus, o edifício de Deus. Amém? Então, aqui fala que ele tem um zelo pela sua casa. E nessa sequência, versículo 19, leiam para mim. Jesus esse santuário, eles entenderam, um templo enorme. Então eles falaram assim, Jesus falou, pode destruir esse santuário e em 3 dias eu reedifico. Então eu falei, peraí, isso aqui demorou quase 50 anos para construir, como é que você vai construir em 3 dias? Mas ele não se referia àquele santuário. Aí fala, lá, 46 anos, né? Então versículo 20. Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que é a casa de Deus. Ele era a casa de Deus. Então Deus quer edificar uma casa, e essa casa não é material, não é física, essa casa somos nós, e Ele quer nos edificar. Amém? Bom, irmãos, então o Evangelho de João vai nos levar, né? Palavra que vai gerar vida, e vida que visa a edificação. Então agora vamos concluir. Como eu posso ganhar vida pela palavra? Amém? Pergunta para o que está do seu lado. Fala assim, eu quero ganhar vida, mas como é que faz? Igual Jesus perguntou para o paralítico, né? Você quer ser curado? Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Você quer ganhar vida? Amém? Então, quem quer ganhar vida, diga: eu quero ganhar vida. Fala para quem está do seu lado, você é meio bravo. Eu quero ganhar vida. Amém. Como nós vimos, a vida estava na palavra. Onde que está a vida? Fala para o irmão do seu lado assim, a vida estava na palavra. Rapaz, nós descobrimos o segredo. A vida estava na palavra. Em João capítulo 6, versículo 63, olha lá, João 6, 63, amém, aleluia. Olha só, o Espírito, amém, amém.
Amém. Vamos de novo? O Espírito e são vida. Irmãos, essa palavra aqui, palavra, no grego não é logos. No grego essa palavra é rema. Rema é o falar instantâneo. O primeiro, no princípio, era a palavra, é a palavra logos, a palavra constante, tá? Mas aqui Jesus está dizendo que as palavras, quer dizer, o rema que eu estou falando, elas são espírito e vida. Então, quer dizer que a palavra logos, ela tem que se transformar para mim em vida. Mas ela acontece quando Deus fala comigo, é instantâneo, é naquele momento. Então, o que quer dizer? Porque no capítulo 5, versículo 49, né? Jesus disse que, João 5, acho que 49, ou 39, né? João 5, 39. Diz que examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, por que eles examinavam as Escrituras? Porque eles achavam, tem vida, a vida eterna está lá nas Escrituras. E fala, e são elas mesmas que testificam de mim. O versículo 40, mas tem um problema. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, exatamente, irmãos, a palavra logos, tá? Ela pode não causar nada. Você pode ler, não, você tem que ler, tá? Todo mundo, nós precisamos ler as Escrituras, estudar as Escrituras, amém? Mas nós precisamos entender também que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um veículo de transmissão de vida. E eu preciso que essa palavra logos se transforme em rema para mim. Mas para que isso aconteça, eu preciso exercitar o meu espírito. Se eu não exercitar o meu espírito, é letra preta no papel branco. Mas quando eu exercitar o meu espírito, ela vai se tornar para mim vida. Então, irmãos, nós precisamos transformar, nós precisamos entender que essas letrinhas aqui, elas como se fosse um prato, tá? Em cima do prato tem uma parmegiana, tá? Só que se você vai comer o prato, ou você vai comer a parmegiana que está em cima do prato? Então, olha só, a Bíblia, né? A palavra de Deus, tá? Ela é o prato, mas ela está transportando o quê? A comida, a vida. E você precisa pegar a vida que está nela. A vida está na palavra. Então eu preciso transformar isso em vida para mim como? Exercitando o meu espírito. Então, o que o Senhor tem nos levado hoje, irmãos, é o exercício do nosso espírito. Nós cantamos hoje, quando você invoca o nome do Senhor. Irmão, nós começamos nossa reunião, nós nos reunimos em nome do Senhor, começamos exercitando o nosso espírito, nós cantamos, nós liberamos o nosso espírito. Você precisa abrir a sua boca para você exercitar o seu espírito. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, sai morte, né? Oh Senhor Jesus, você exercita o espírito. Aí quando você está recebendo a palavra, essa palavra entra em você como vida. Quando a gente fala a palavra,
A gente não ministra Cristo uns para os outros? Quando eu falo por Deus, quando você fala por Deus, você fala Deus, você fala Cristo. É correto isso. Você está falando Deus, você está dispensando Cristo para os irmãos, para as irmãs. Quando você fala abobrinha, você está transmitindo morte. Mas quando você fala a palavra de Deus, você transmite espírito e vida. Você edifica. A Bíblia nos manda que nós falemos palavras que edificam. Quando é que você edifica? Quando você transmite vida para os demais. Amém? Então, palavra, vida, edificação. Esse é o resultado. Palavra, vida e edificação. Então, irmãos, nós precisamos ser aqueles que recebem a palavra como vida. Você pode ter ficado hoje à noite aqui, recebido como letra, pode ter um monte de coisa na cabeça, gostei, não gostei, criticado, né? Não gostei sei lá, de qualquer coisa, pode. Né? A palavra entrou como vida para você? Talvez assim não. Tá? Ou você também pode estar em algumas situações. Normal, a gente passa por situações, mas provavelmente nós acabamos não recebendo vida. Mas se você exercitou o seu espírito e deixou que essa palavra entrasse em você, certamente você sai diferente, porque você recebeu um suprimento de vida. Amém? A nossa função, quando nós estamos aqui ministrando a palavra, é transmitir vida. Daqui nós não estamos transmitindo morte. Daqui nós não estamos atacando ninguém. Daqui nós estamos transmitindo vida. Essa é a função que Deus nos incumbiu. A partir daqui, transmitir vida para a igreja através da palavra. Amém? Assim como nós temos um irmão que está diante de nós hoje, cujo objetivo dele e a função dele é a mesma, que transmite para nós o quê? Palavra, transmite vida. Nós recebemos, amém? Nós recebemos, absorvemos, ruminamos, por isso nós temos alimento diário, que nós usamos há 30 e tantos anos, né? Que é a transcrição das mensagens, tá certo? Cujo objetivo é transmitir vida. Por isso é alimento diário. E eu quero encorajar vocês, né, a lerem, desfrutar do seu alimento diário. E aqui no começo nós temos várias instruções. Há 30 anos nós temos essas instruções. Para o seu desfrute individual, a cada dia, e também para o desfrute coletivo. A gente desfruta isso individualmente, né? E a gente desfruta essa palavra em grupo. Nosso grupo familiar, nós ruminamos, nós proclamamos, né? Eu desfruto muito, né? Desculpe, viu, Wagner? Eu vou falar aqui, né? Mas eu fico alegre quando eu vejo o Wagner desfrutando, né? Ele fala, irmão, que riqueza isso aqui, vamos falar de novo essa parte aqui? Aí a gente proclama junto, né? Puxa, tem um sabor diferente, né? A gente, o que é isso? Mas você exercita o seu espírito, e a palavra ela não é só para sua mente, o seu conhecimento, mas traz para nós aqui vida, a gente extrai vida da palavra. Então quando um irmão compartilha, ele está transmitindo vida, ou não. Mas se um irmão estiver transmitindo vida, tem o outro lado. Qual é o outro lado? É eu. Se eu estou no Espírito, eu recebo como vida. Se eu não estou no Espírito, eu posso receber só como conhecimento, ou posso ter, ou como um ataque, tá certo? Depende de cada um, né? Eu quero receber a palavra como vida, né? Então, como é que eu faço para ganhar vida, irmãos? Existe uma maneira de Deus de dispensar vida. Como? É pela palavra. Porque as palavras do Senhor são Espírito e são vida.
Jesus se tornou o Espírito. 1 Coríntios 15, 45. Amém? Vamos ler juntos? 1 Coríntios 15, 45. Amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. O último Adão é Cristo. O que ele se tornou? Espírito vivificante. Quer dizer, espírito que dá vida. Então, o espírito dá vida. Esse espírito que dá vida é Jesus. Amém? Então, irmãos, Jesus se tornou o Espírito para nos dar vida, e a palavra nos dá vida. Amém? Por isso, nós precisamos praticar Efésios 5, 17, 18, 19, falando entre vós. Amém? Então você fala, você está transmitindo o quê? Espírito, está transmitindo vida. E você faz o quê? Você fala. Na sua fala, você transmite vida. Na sua fala, você transmite espírito, graça ou não. Mas nós queremos ser aqueles que transmitem espírito e vida. Irmãos, quando você faz isso, a igreja é edificada. Eu sou edificado, você é edificado. Por isso, irmãos, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. Até o irmão compartilhou hoje, nosso irmão Pedro na comunhão hoje de manhã, nós precisamos ter foco. Foco. Foco onde? Na edificação. Foco em transmitir vida. Esse é o nosso foco. Não vamos nos desviar, vamos estar focados em ser aqueles dispensadores de vida, que estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Amém? E a minha conclusão é essa: a palavra de Deus, ela precisa ser recebida. Crer é receber. Ok? Quando eu não recebo? Quando eu não creio. Talvez quando eu tenha dúvidas. Ter dúvida é bom. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a maioria das vezes, quase todas as vezes, não é bom. Porque dúvida é ausência de fé. Então, a fé elimina a dúvida. E nós, veja só, Judas, existe um livro na Bíblia que chama Judas, tá, irmãos? Amém? Tá? E é de um capítulo só, né? E não é o Judas que traiu Jesus, tá? Né? Então, Judas, no versículo 20, diz assim, Judas 20. Ok? Vamos lá? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, qual deve ser a nossa atitude para com os que estão na dúvida? Compadecer-se. Existem dois tipos de dúvidas. Uma dúvida que não vem de Deus, ela vem do diabo. E qual ela diz: será que Deus disse? Será que é assim? Então, essa dúvida, ela vem do diabo. E o que a dúvida que vem do diabo, ela provoca? Afastamento de Deus. Se você permanecer na dúvida, você vai se afastar de Deus. Mas existe também uma dúvida, e aqui
justamente Judas está se referindo a isso, né? É que a gente deve se compadecer de alguns que estão na dúvida. É a dúvida que vem de Deus. Como é que alguma dúvida vem de Deus? A dúvida que vem de Deus, ela faz você buscar Deus. Porque você quer saber mais de Deus. Deus, como é que é isso? Puxa, Deus, me mostra isso, me revela isso. Então você precisa ter uma dúvida que vem de Deus. Porque a dúvida que vem de Deus vai te levar você a buscar, a ler, a comer. Entendeu? Então essa dúvida é saudável. Mas a outra dúvida que vem do diabo, você tem que estar muito apercebido, porque ela vai te afastar de Deus e dos irmãos. Versículo 23, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Então nós precisamos ajudar, né? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede civos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui tem duas situações. Uma é alguém que vai te afastar de Deus. Então você não pode se contaminar. Mas tem o outro que tem uma dúvida saudável. Então esse você vai ajudar. Amém? Irmãos, que o Senhor nos dê o discernimento em todas as coisas, para que a gente continue nessa experiência maravilhosa, que é palavra, vida e edificação. Amém? Vamos repetir? Palavra, vida e edificação. Irmãos, o tempo passou, mas eu gostaria de convidar a gente para cantar um hino que diz: desce sobre mim. Esse hino vai falar que a palavra de Deus, ela tem que descer sobre nós como uma chuva. E quando ela desce como chuva, ela vai produzir fruto. Toda vez que eu recebo a palavra de Deus como vida, ela vai gerar fruto. Amém? Então, antes que os irmãos comecem a cantar, podíamos orar? E eu gostaria que vocês ficassem até a gente terminar de cantar o hino, porque nós temos um aviso muito importante para passar para os irmãos, tá bom? Muito importante mesmo, tá? Então, vamos desfrutar desse hino e vamos orar de 2 em 2 sobre aquilo que você ganhou nessa noite. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ficar em pé. Fala para o Senhor assim: Senhor, desce sobre mim. Amém. Amém. Desce sobre mim. Amém. Apego à tua voz, medo se desfaz. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai.
como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim. Desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil será meu coração, que a palavra tenha fruto em mim. como a chuva que traz o florescer, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil, eu vou te oferecer, que a palavra Tenha fruto em mim. tenha fruto em mim. Canta mais uma vez com espírito de oração, irmãos. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim. Tua sã palavra chove sobre mim. Meu coração se abre. Como boa terra, me apego à tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Quando as raízes se aprofundam, mais. Eu absorvo a chuva. Como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil será meu coração, que a palavra tenha fruto em mim. Que a palavra Como a chuva que traz o florescer, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil, eu vou te oferecer, que a palavra tenha fruto em mim. E a palavra Como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil, eu vou te oferecer que a palavra que a palavra tenha fruto em mim. tenha fruto em mim. Como a chuva Que traz o florescer. desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil, eu vou te oferecer, que a palavra tenha fruto em mim, tenha fruto em mim. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Muito bom. Amém. Senhor Jesus. Maravilha, irmãos. Que a gente possa realmente voltar para casa com esse coração, né? Cheio da palavra. E que nada nos tire desse clima, nada esvazie a palavra que a gente recebeu. Amém? E que a gente vá com esse coração, que realmente o Senhor continue derramando e chovendo sobre o nosso coração. Amém? Bom, se tem alguém na transmissão, muito obrigado. Tchau, até a próxima semana. Amém?